Paz, irmãos e irmãs, bom dia, com alegria na paz do Senhor Jesus. Começando, mais um dia na presença de Deus Todo-Poderoso, para louvar, agradecer, bem dizer ao Senhor por tudo. Obrigado, Pai amado, Pai querido, Pai santo, pela Tua presença, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque cuida de nós, Nosso Deus tem cuidado de nós. Hoje nós entramos aqui na nossa live para orar também pela Venezuela, Um terremoto ali na Venezuela, muitas pessoas feridas, muitas pessoas mortas, muitas casas destruídas. Aí a gente se coloca, não sei você, mas Edna, bom dia, com alegria. Bom dia. A gente se coloca no lugar daquelas pessoas. Você tem sua casa, você tem sua vida, tudo construiu com muito sacrifício e de repente você não tem nada. Um Senhor, ele falou, eu saí, além de sair sem nada, eu saí sem minha família. Eu consegui correr, mas minha família ficou. Então a gente ora, pede para que Deus dê força, que eles possam reconstruir, que a mão poderosa de Deus esteja sobre eles, Num momento de tanta dor, de tanta dificuldade, que Deus esteja guardando, protegendo, tomando conta deles, E é o que nós pedimos, nós nos unimos em oração pela Venezuela, pelo povo, Por todos ali. Então, está levando ajuda, os outros países estão ajudando e a gente vê a união, nesse momento. E o que a gente pode fazer aqui de longe é orar. Pedir para que Deus coloque o bálsamo nos corações, que Deus dê força para reconstruir e colocar tudo na mão do Deus Todo-Poderoso, Ana, paz, minha irmã, estamos orando também junto com a Ana, pelo neto dela, pelo Igor, Entregando o Igor na presença de Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui em oração, Ana, juntos, minha irmã, Nós nos unimos em oração pelo Igor. Em nome de Jesus. Estamos orando toda hora, o dia inteiro. Quando a gente lembra, a gente já está colocando na presença de Deus Todo-Poderoso, já colocou. Então a gente tem que acreditar, Deus está curando, Nós cremos, tá bom? Vamos orar, vamos continuar orando todo dia. Deus é poderoso para curar, restaurar, salvar. E é isso. A nossa live é para isso, Para que a gente possa se unir em oração nesses momentos, que a gente sabe que não é fácil, Tá bom? Um abraço, irmãs. Vamos ouvir a palavra. O Elcio vai dar bom dia. Nem deixei o Elcio falar bom dia. Bom hoje. dia, graça e paz. Eu lembrei, ontem eu estava conversando com o Fabiano sobre o acidente que teve com o neto da dona Ana. Onde que eu trabalhava, teve um acidente também, pegou fogo e era muito produto inflamável. E um filho de uma irmã nossa de igreja, da dona Angélica, ele estava lá nesse momento e aquele cimento preto que a gente passa em pneu, em rodagem, pegou fogo e explodiu e caiu nele. E ele saiu queimando, correndo. A sorte que tinha um tanque de água e ele pulou dentro. E eu lembro, nunca sai da memória, porque são umas coisas que acontecem. Mas ficou curado, graças a Deus. Foi curado, sabe? Mas a gente, sabe, os momentos a gente nunca esquece. Nós oramos muito por ele naquele momento. Mas ele ficou restaurado. Em nome de Jesus. A gente louva a Deus, e a gente crê, Que Deus está tocando Deus no Igor. toca, dá força, E assim, irmãos, que é a hora de a gente exercer a nossa fé. Amém? Amém. Eu quero falar hoje, vamos orar primeiro, vamos pedir para Deus direcionar para a palavra, em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui pedindo que o Senhor abra nosso entendimento, a nossa mente, para nós recebermos a sua palavra, celebrar essa palavra, anunciar com alegria, com sabedoria do Espírito Santo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém. Pedi para a Célia ler só um versículo de capítulo 1 do Evangelho de João 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João 13, capítulo 1, que a gente vai falar alguma coisa sobre
Jesus, sobre o último momento, derradeiro momento de Jesus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, Eva, bom dia, minha irmã. amou-os até o fim. Então essa frase aqui que a Célia leu agora no Evangelho de Jesus, aqui segundo escreveu João capítulo 13, no versículo 1, ela resume o coração de Jesus na última noite Pasma. que Jesus viveu com os discípulos. Eu não sei como que ele conseguiu, mas ele era Deus. E essa noite foi uma noite marcada na história do mundo e de toda a humanidade, né? Marcada por entendimentos em acontecimentos, ensinamentos profundos e acontecimentos que marcaram aquela hora, aquela história e também os que viriam no futuro. Jesus falando. Ela é narrada principalmente nos evangelhos aqui, no Evangelho de João capítulo 13 até 17, no de Mateus 26 e no Evangelho de Marcos 14 e Lucas 22. Os 4 evangelistas, né? E aí a gente tem, olha o que aconteceu. Com certeza eles nem dormiram, com certeza. Lavou os pés dos discípulos, ensinando que o maior é aquele que serve, não o que é servido, como a gente vê por aí. Anunciou que um deles o trairia. Judas Iscariote saiu para consumar a traição, para lá entregar Jesus, dedurar ele, caguetar ele, vender, na verdade, trocar por dinheiro. Ele predisse que Pedro negaria por 3 vezes antes do amanhecer. Deu uns mandamentos para nós, para eles e para... A paz, pastora Maria. Pai do Senhor, bom dia. Deu um novo mandamento para eles, que é aquele que está lá em João 13, 34. Abre João 13, 34 aqui, Célia, aqui, só para você ler aqui. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, a vós, que também uns aos outros vos ameis. Nisso todo conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmão, o que a gente começou hoje falando na live, aqui a gente está falando que nós estamos unidos em oração pela Venezuela. Isso é amor um pelo outro, né? Não é, a gente não conhece aquele povo, mas a gente sente a dor deles. Eu não posso nem falar que não importa quem, aonde, não como. Importa. Não importa se é tão distante que estão, né? São pessoas que têm coração, são pessoas, irmãos nossos, né? São pessoas que têm coração, são pessoas que sofrem. Então, quando a gente se coloca no lugar daquelas pessoas, né? A gente vê o que está acontecendo em Venezuela, o coração da gente começa a doer. E a gente começa a orar, interceder, colocar aquele povo todo na mão do Deus Todo-Poderoso, pedindo a misericórdia de Deus sobre a vida deles. Porque não é fácil, irmãos. A gente está vendo uma destruição, mas é muito grande, não é pouca coisa. Sabe, é muitas vidas sendo ceifadas. Terremoto. É grande, triste, né? Ontem eu vi tirar um bebê no meio dos escombros. Então, e cadê o pai e a mãe daquele bebê? Então, a gente se coloca, isso é o que o Senhor fala aqui para nós, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. Então, irmão, Jesus fez um longo discurso naquela noite, falando, ensinando as coisas, até tudo. Ele fez um discurso de consolo, prometendo que enviaria para eles, naquele momento, o Espírito Santo de Deus. Orou pelos discípulos e orou por todos os que criam, ou aqueles que criam nele.
naquela chamada que a gente faz todo dia, oração sacerdotal. Todo dia a gente faz a oração sacerdotal, João 17. João 17, tá aqui, ó, vou ler. A gente faz todo dia essa oração. Ele fez naquela hora. João 17 o quê? Capítulo o quê? Ah, eu nem sei. Hã? Capítulo o quê? É João 17. 17, tá aí. Estou andando com eles no mundo. Não tá aqui não. Não, deixa que eu procuro. Aqui. Depois a gente vai ver. Depois eu vou fazer. Provavelmente tem outro canto também. A gente vai escrevendo as coisas para não perder e acaba perdendo. Mas tudo bem, vamos lá. Aí, irmãos, ele fez esse discurso para eles. E depois da ceia, aí ele foi no jardim do Getsemane. E lá, no jardim, ele orou intensamente e submeteu à vontade do Pai. Foi aquele momento que ele suou sangue. Agonia tão grande, tão angustiante, que as gotas de sangue, a palavra vai falar que ele caiu pelo chão, que é um fenômeno chamado hematidrose, que eu já falei aqui sobre isso várias vezes. E quando a pessoa chega num nível de estresse muito grande, é como se fosse uma dengue hemorrágica. Sai sangue até pelos poros, pelos olhos, sabe? Tamanha é a intensidade da dor, da angústia, da dor, daquela coisa assim que ele fez. Mas submeteu-se à vontade do Pai. Que ele fez aquela oração lá, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não faz a minha vontade, né? A sua vontade. E aí em seguida ele foi preso após o beijo de Judas Iscariote. Né? Judas falou, aquele que eu beijar é ele. Mas tem um momento bonito aqui. Jesus, ele cuidou deles. Ele falou, deixa eles embora. Cuidou dos apóstolos. Ele amou até o fim todos aqueles, ensinando esses momentos difíceis da vida, que a gente pode servir e amar e perdoar e confiar em Deus, né? Tendo amado os que estavam no mundo, eles amou-os até o fim. Tendo amado, a Célia já leu, foi o início da live. Sandra, bom dia, Pai do Senhor. E Eva, bom dia, Pai do Senhor. Paz. Tendo amado. Você falou para Maria, bom dia. Falei para Maria, pastor Vandeir, Maria, Pai do Senhor Jesus. Então essa frase resume o coração de Jesus com a sua última noite com os discípulos. Tantas coisas que ele fez aqui. Diante daqueles interrogatórios que ele apanhou e tudo, Emanuele, a Emanuele, ela vai, em nome de Jesus, ser curada, já foi, em nome de Jesus. Gente, então, diante desse momento, sim, aí a gente vai ver algumas coisas. Não foi, a gente fala muito que todos abandonaram Jesus na hora, e não é verdade. Ele pediu para deixar os apóstolos, os discípulos deles em paz. Vocês querem a mim, leva a mim, entendeu? Deixa eles. E Pedro seguia Jesus de longe, mas João seguia Jesus de perto junto com Maria. Quando ele viu João e Maria lá aos pés da cruz, e ele lá quase morto, ele deu João para Maria Ele falou para Maria, mãe, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, né? Para que João pudesse cuidar de Maria, porque uma espada transpassou o coração de Maria. A dor, né, dela ver aquele filho que ela amava lá na cruz, morrendo. Imagina a dor de Maria, que Maria passou naquele momento, né?
um momento de grande dor, mas ela sabia que aquilo era necessário. Maria sabia que o filho dela veio para isso, né? Você sabia uma coisa? Eu falo assim, que dor, mas ela como mãe, que sofrimento, né? Já que a Célia falou isso... Mas Jesus não deixou Maria sozinha. Não. Ele pediu para que João cuidasse. Olha só, na cruz, ele teve o cuidado de deixar uma pessoa para cuidar. Que Deus nosso, que Jesus, olha que homem, né? Que eu falo assim, o cuidado dele com a mãe dele, naquele momento que ele estava de tanta dor, de tanta agonia, mas ele teve o cuidado de colocar João para cuidar, né? Da mãe dele, não deixou ela só. Mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ele cuidando sempre, é ele amando, é ele, sabe, ele... Por isso que eu falo, tenha fé, entrega tudo nas mãos de Deus. Em nome de Jesus a gente ora sempre, as nossas orações elas são sempre feitas em nome de Jesus. Que nem a Sandra falou, que bênção, Emanuele, que bênção, Sandra. A Emanuele, a gente ora, a igreja ora, todo mundo ora, entregando a Emanuele na presença de Deus Todo-Poderoso. Hoje nós estamos aqui orando, né, pela Venezuela, estamos aqui orando pelo Igor, pelo neto da Ana, e é junto por caderninho de oração, entregando tudo na mão desse Jesus que cuida, que ama, que liberta, que sara, que salva. Só através de Jesus, né? Ele mesmo fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conheceis, a mim também conheceis o meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha só, quem viu Jesus viu o Pai, né? Ele fala. Eu falo, que lindo, e eu tô lendo, irmãos. João 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo. Ele traz a cura, ele traz a bênção. A gente tem fé, a gente acredita, a gente coloca Jesus naquele momento na cruz, cuidando da sua mãe, da dor da sua mãe, né? Da dor do seu amigo, do seu melhor amigo. Os dois melhores, o melhor amigo dele e a mãe estavam ali no pé da cruz. E naquele momento de dor, no momento de tanta dor para ele, de agonia, ele entrega um para o outro para que eles possam ser cuidados um pelo outro, amados um pelo outro. Não deixou sozinho, né? Eu falo assim, esse Jesus que a gente serve. Quando Jesus estava lá passando os ensinamentos para eles a última noite, Pedro falou para ele que, Senhor, onde o Senhor for, a gente está junto, né? Nós estamos... Jesus falou, Pedro, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. E Pedro fez isso, negou Jesus 3 vezes, mas por medo. E uma coisa que a gente tem que saber é que depois que Jesus morreu, Jesus já tinha deixado uma esperança para eles não tinham compreendido o que era isso. Jesus trouxe a esperança para eles, falar assim, ó, eu vou deixar para vocês, prometeu o Espírito Santo para eles, prometeu. Mas não dá para entender humanamente isso, principalmente naquela época. Hoje a gente entende, mas já pensou ali, ó, tô indo, mas eu vou deixar, mas eu vou ficar aqui. Não dá para entender. Mas uma coisa que eu quero falar que é muito importante, que quando uma pessoa se arrepende sinceramente, como Pedro se arrependeu, fala que ele trocou um olhar com Jesus num pátio escuro, fez uma fogueira. Se você for ler tudo, você vai ver. E ele olhou para Jesus. Eu acho que
Ele falou, nossa, ele sabia o que acontecia e eu fiz. E eu neguei mesmo ele 3 vezes. Ah lá, aquele lá é um deles. Eu não conheço. Mas ele se arrependeu. E aí, irmãos, olha que pessoa que Pedro se tornou, o que está escrito em Atos dos Apóstolos sobre ele depois. Então mostra que quando a pessoa se arrepende de coração e sinceramente, Deus ele vai continuar fazendo a obra dele na pessoa, independente do que ele fez ou do que ele foi. O importante é o que você é hoje. É exatamente. Né? Quem você é hoje. E João 14, depois Jesus vai apresentar para eles um momento que Jesus vai falar assim, ó, vou até cantar. Não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Sabe, lembra esse momento? Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Né? E aqui, irmão, Jesus começou a ensinar depois as pessoas a unidade da igreja, unidos, juntos. Explicou que embora ele fosse partir, os seus seguidores ficariam sozinhos, vocês vão ficar sozinhos, mas o Consolador, Espírito Santo estará com vocês. E está conosco, irmãos. Incluindo nós. Incluindo nós, até hoje, né? Hoje nós somos templo do Espírito Santo, morada. E também por um momento no Getsemane, quando eu falei que ele estava lá orando para o Pai suando sangue, ele ensinou uma coisa, que ele orava, depois ele ensinou obediência. Pai, se queres, não faz a minha vontade, não. Hoje a gente vê muita coisa birrenta, né? Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá, se eu não me der, eu não vou mais na igreja. Isso não sei o quê. Aí não adianta. É cara com as pais, gente, não aguento. Depois eu dou risada nas cara de povo. É cara de povo birrento. Ai, meu Deus. Vandeir, nós estamos vivendo uma época, irmãos, assim que eu vejo. Hoje mesmo eu lembrei de uma pessoa, não vou falar. Eles somem do nada. Peguei um na rua esses dias e falei, cara, que bom te ver. Rapaz, saudade, faz tempo que eu te vejo. Tô precisando tomar vergonha. Eu falei, por que que não toma? Quando há uma necessidade grande, uma coisa que não tem jeito, aí vai, corre para Deus e busca, e chora, esperneia, faz aquela coisa. De repente, não estou falando que é o caso dele, não. Complicadinho. Mas de repente ele alcança uma coisa, a primeira coisa, nem aparece mais lá. Não dá tempo. Mas te garanto que parou para assistir jogo de Brasil. Garanto. Vamos falar coisa boa, mas não vai, gente. Né? Então vamos lá. A última noite de Jesus. A última coisa, os últimos exemplos, o amor que ele ensinou ali, numa noite ali. Pera aí, gente, vou fazer um resumo aqui dessa faculdade que eu fiz para vocês durante esses 3 anos e meio que eu passei aqui discipulando vocês. Presta muita atenção. Então eu vou ensinar para vocês que vocês têm que amar, vocês têm que perdoar, vocês têm que ter obediência, vocês têm que ter oração, esperança, comunhão, principalmente com Deus. As últimas lições que ele fez para ensinar a eles e ensinar a nós. Porque são as essência do cristianismo para quem deseja seguir Jesus. Olha o 11. Então, cristianismo não é religião, é estilo de vida. Olha o 11. Credes que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Ele está no Pai e o Pai está nele, né? É como eu falei... O Fabiano falou que ele não entende a Trindade. Eu falei, Bia, eu vou te explicar de uma forma que eu acho que é mais fácil de explicar. Eu falei, o leite, é Deus, vamos supor, né? Não, eu estou fazendo uma conjectura aqui. Leite é Deus. Jesus é o Nescau, é o chocolatado. E o açúcar é o Espírito Santo. Né? São 3 pessoas, porque ele falou que ele não entende isso. Eu falei, não são 3 pessoas? 3 coisas aqui?
Ele falou, agora você pega o leite, e você põe o Nescau, e você põe o açúcar, e você mistura tudo, você consegue tirar, separar? Não. Eu falei, mas não tem 3 lá dentro? É isso, é a Trindade, é Deus, Filho e Espírito Santo. É a mesma... São 3 pessoas, mas que se tornam uma só. Você entendeu, irmãos? Eu não sei se eu estou explicando errado, mas para mim eu entendo dessa forma assim, é uma essência, é um só Deus em 3, sabe? É um só. Onde está o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Ali um só. Você entende bem ou você acha que eu estou errado? Eu estou olhando numa lâmpada ali, eu estou vendo uma energia que ela é invisível, que vem, que a gente chama de tensão elétrica, uma tensão, você não sabe de quantos volts que é, se é 220, se é 380, 440, 127, não importa. Depois eu estou vendo um objeto que é a própria lâmpada e a luz que ela emite. São 3 em um só. Não adianta um sem o outro sem um. É tudo, Mas aqui, irmãos, a última coisa que dessa despedida de Jesus nessa última noite não foi apenas uma despedida, assim. Jesus falou, gente, estou chamando vocês aqui, acabou meu tempo, vou dar um diploma para vocês. Mas não, foi um preparo que Jesus fez ali na última missão que os discípulos receberiam como um modelo para a vida de todos nós cristãos. Modelo, exemplo, né? Então, o que eu te falei que ele deixou aqui para nós? Exemplo de amor, perdão, obediência, comunhão, né? Esperança. Não tem aquele ditado, esperança é a última que morre? Não deve morrer nunca, nunca. Oração, porque ele fala, e tudo quando pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Você imagina uma coisa aqui, eu pensando, não está nada para mim falar isso agora. Gente, eu tenho que levar minha sogra no médico, eu tô mas aqui. É 9 horas. Deixa eu falar uma coisa aqui. Jesus orava intensamente, sendo Deus, o tentador. A gente sabe que Satanás veio tentar Jesus quando ele passou orando em jejum 40 dias, né? Ele veio tentar ele. Imagina nós que não somos nada assim perante ele. O inimigo vive ao derredor. Vive, irmãos. E aí, eu estava conversando com o irmão Diego, se eu não me engano, sexta-feira. O Diego estava ali na barbearia com os meninos. Ué, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, estou aqui na minha mãe que eu vou arrumar uma porta e uma torneira. Arrumei lá e aí eu fui lá, vem comer um salgadinho. Eu falei, não, obrigado. Vai contar a história. Escuta só. Aí o irmão Diego falou, o problema não é se você é religioso, se você ora ou não. O nosso maior problema do ser humano no mundo moderno hoje são as brechas que a gente deixa para ele fazer graça na nossa vida. Entende isso? Brechas. O que são essas brechas? Aquele momento de bobeira que você até esquece, né? Ô Luiz Alberto Bobo, bom dia, paz. Faz tempo que você não entra na live. Saudade, irmão. Tudo bem? Tá bem? E aqui, irmão, só para mim terminar, antes de a gente orar para os enfermos, que já faz 25 minutos que nós estamos aqui falando sobre esse momento que Jesus passa com eles na última noite, ensinando, né? Dando as últimas coordenadas. Eu falo assim, eu acho que Jesus falou assim, vou ensinar para vocês esse exemplo de como que vocês devem seguir. Mesmo que eu não vou estar aqui, mas eu vou deixar para vocês o meu Espírito Santo Consolador. É ele o que nos Espírito, dirige. que vocês não podem ver, mas ele vai direcionar vocês em todas as coisas. Vocês vão curar vocês. Eles não compreendiam aquilo, compreenderam depois. Quando Jesus subiu e o anjo falou, né? Vai voltar. Amém. Vai voltar. Então nossa esperança é essa, um modelo de vida que ele deixou para todos nós cristãos, para a gente seguir
né? Porque religião não é cristianismo, ou cristianismo não é religião, é estilo de vida. Amém? Amém. E vamos orar, irmãos, vamos orar por cura. Hoje a palavra foi em João, capítulo 15, depois você lê, né? João é 15, Você Lucas lê, 22, 42. Tá? É muito linda a palavra, né? E nós estamos unidos em oração pela Venezuela, todos nós entregando, orando, ora o dia inteiro, entrega, vai orando, vai intercedendo, pedindo para que Deus leve força, coragem, para que todos ali possam ajudar. A gente está longe, mas a gente está com o coração ali, né? Lá na Venezuela, orando pelos irmãos, não posso falar que eu choro, orando pelos irmãos da Venezuela, todos, entregando todos na presença de Deus Todo-Poderoso, né? Eu quero entregar o Igor, o neto da Ana, pedindo que Deus abençoe também, esteja presente com o Igor. Senhor, coloca a tua mão poderosa, lava com seu sangue precioso toda a enfermidade do Igor, Pai. Oh Deus, da cabeça aos pés, que ele seja completamente curado. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Entregamos, Senhor, o Luiz Alberto, né, Luiz Alberto, que tem tempo que a gente não te via, Luiz Alberto, saudade. Deus abençoe você, toda a sua família. E entregamos a Célia, que o filho dela faleceu ontem, né, o Bim. Entregamos ela na presença de Deus Todo-Poderoso, pedindo força, que Deus coloque o bálsamo no coração da Célia. O Antônio, o Leonardo, Danilo, o sobrinho do Maurinho, o Rafael, Luiz Falei. O Luiz Falei já está ótimo, curado. Vou por aqui, curado. Oh Deus, graças a Deus, viu? O irmão falou para mim. Emanuele está fazendo tratamento ainda, mas também, a gente crê numa cura. Já cremos, Deus já tem certeza que Deus já curou, né? Estamos aqui entregando ela na presença para que ela vai fazer todos os exames. Oh Pai, nós entregamos a Jéssica, Giovana, Fabiano, Hugo, a Torres, a cidade de Torres, Patrocínio Paulista, a Rose, a sogra da Carol, a Rosilda, o Vinícius, o Lucas, o Estevam e a Marina, a Emanuele, a Thalita, a Renata, a Kátia, a Maria Flávia, Brunos e Eduardos, amém, Renato, Lucas e a Nair Fernandes da Silva. Amém. Irmão, e o caderninho inteirinho de oração? Em nome de Jesus. Na presença desse Deus Todo-Poderoso. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar agora. Hoje o pastor Carlos Zani vai vir de Bebedouro, vai ministrar a palavra hoje e amanhã no culto de todas as igrejas aqui na nossa sede de Adonai, no Patrocínio Paulista, né? E ele vai ministrar hoje e amanhã. Então Deus abençoe. O pastor Nilson ia lá para São Sebastião do Paraíso, não vai, né? Mas São Sebastião do Paraíso vai ter culto hoje às 19h30 na nossa, e na nossa Adonai aqui às 19 horas. Então, vocês estão convidados, se você é de São Sebastião do Paraíso, a participar com a pastora Maria, o pastor Vandeir e toda a equipe. Coloca, né, 19h30 e você está convidado. E não esquece que às 18 horas tem live no meu Facebook. Amém? Amém? E eu vou para levar a sogra fazer uma... Amém, Deus. Passar numa médica, gente, não é nada grave não, é só nutricionista da avó, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós, Ana? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, irmãos. Paz e graça. Fiquem com até Deus. A noite, 18 horas no meu celular. Fique na paz do Senhor. Chuva de bênçãos. Amo vocês.